o ministério monoteísta. Eu quero estar cumprimentando a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus que o Senhor nos dá mais uma oportunidade nessa noite de estarmos na sua casa para juntos, né, nós estarmos aprendendo a palavra do Senhor. Glórias a Deus, né? Louvado é o nome do Senhor. Eu quero ler no livro de Lucas, capítulo de número 11, do 14 ao 26. Glória a Deus. Do 14 ao 26. Lucas 11, do 14 ao 26. Glória a Deus. Diz assim: de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiraram. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediram dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa? Vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Louvado é o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, né, essa passagem aqui, ela conta para nós que Jesus estava expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiraram. E nós vemos aqui que começaram a questionar, dizendo que Jesus estava expulsando aquele demônio que estava naquele moço pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios, né? Beelzebu, um apelido dado ali por eles para o demônio. Então eles estavam dizendo que Jesus estava expulsando o demônio
através do poder de um demônio ainda maior, né? Beelzebu. E nós vemos que Jesus começa a dizer, Jesus vendo e sabendo o que passava no espírito daqueles homens, ele diz que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Ou seja, né? Como poderia Satanás estar dividindo o seu próprio reino, né? Louvado é o nome do Senhor. E interessante que nós vamos ver aqui, falando sobre o corpo humano como uma casa, ou seja, como uma moradia. E nós vimos, alguns dias atrás, a pastora Zelma também trazendo uma pregação, falando sobre a casa, né, construída na rocha ou construída na areia, né? De uma vida espiritual que pode ser construída ou na rocha ou na areia. E nós, irmãos, aprendemos pela palavra de Deus que a vida espiritual construída na rocha é construída em Cristo. Louvado é o nome do Senhor. É alicerçada em Cristo. Já a casa na areia, eu nem digo que ela seja uma casa construída baseada em Satanás, não, mas baseada nas forças do próprio homem. Louvado é o nome do Senhor. A casa na areia, aquela parábola que Jesus falou, nos mostra, né? É que é uma casa construída, alicerçada nas próprias forças do homem, na sabedoria do homem, né? Naquilo que o homem consegue de si mesmo. Ele até constrói uma bela casa, mas quando vem as adversidades, foi ali a palavra pregada, quando vem a dificuldade, aquela casa não tem alicerce, né? E nós vamos ver agora, nessa passagem, que também trata a vida do ser humano como uma casa que pode ser habitada por Jesus Cristo ou por Beelzebu, ou por demônios. Nós vamos ver isso, né? Então nós vemos aqui, nós vemos, irmãos, que Jesus Cristo, ele diz na palavra dele, que nós vemos ele falando que ele é a porta. Nós vemos lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, vamos ver o que tem em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 20. Glória a Deus. Olha o que diz Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluia, glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Jesus Cristo, a porta de uma vida, batendo a porta, e diz que se a porta for aberta, ele vai entrar e vai ali habitar e vai ali fazer morada. Louvado é o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que Jesus Cristo, ele vive batendo as portas de corações. Todos os dias, através da palavra de Deus, nós vemos Jesus Cristo batendo a porta, pedindo para entrar. Quando alguém bate na nossa porta, na porta da nossa casa, ele só vai entrar se nós permitir. Nós precisamos permitir. Alguém pode bater e nós podemos não deixar a pessoa entrar. Mas Jesus Cristo está à porta batendo a porta dos corações, pedindo para entrar. E se permitirmos que ele entre, ele vai entrar e vai fazer uma morada na nossa vida. Louvado é o nome do Senhor. Ele vai fazer uma morada na nossa vida. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Porque, irmãos, ele tem um propósito. Ele quer vir fazer morada, porque ele quer guardar a nossa vida.
ele quer proteger a nossa vida, ele quer, irmão, evitar que a nossa vida seja saqueada por Satanás. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo pede para entrar, nós vamos ver Satanás fazendo totalmente ao contrário. Ele, quando chega, ele chega para invadir, ele chega para destruir. Nós vemos que a palavra de Deus fala que Satanás não veio senão para matar, para roubar e para destruir. Então, quando ele chega para entrar numa vida, ele não vai pedir licença. Ladrão, salteador, não pede licença para entrar em casa de ninguém. Ele chega e arromba e entra. E ele entra também com o propósito de destruir, de arrasar, de fazer coisas terríveis. Jesus pede para entrar. Se permitirmos, irmãos, ele vem fazer uma morada maravilhosa na nossa casa. E nós vemos aqui, olha aqui, o que o Senhor Jesus falou para aqueles homens que estavam ali, dizendo que ele havia expulsado Satanás pelo poder de Beelzebu. Olha o versículo de número 21, ele diz assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Então, quando alguém é valente e consegue guardar e guarda a sua casa, está dizendo aqui o versículo, que fica em segurança todos os bens, porque ele está ali guardando. Mas de repente, ele fala no versículo 22, sobrevindo porém um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então, irmãos, louvado é o nome do Senhor. Esse valente aqui que o versículo fala, ele é Satanás. Porque, irmãos, Satanás, ele usa da sua valentia para intimidar. Ele usa da sua valentia para deixar as pessoas com medo. E aqui diz que quando ele invade, ele usa a valentia dele e toma conta de todos os bens que a pessoa tem. E nós podemos ver, quando Satanás invade uma vida, tudo que aquela pessoa tem de bom é destruído por Satanás. Não existe coisa mais gostosa, mais maravilhosa do que a paz de espírito. Satanás imediatamente acaba com a paz da pessoa. Muitas vezes ele coloca tanta coisa, contenda para destruir a família. Um fica contra o outro, ele entra para destruir a família, ele entra para acabar com tudo. E ele começa a tomar posse daquela vida, daquela casa. Mas, irmãos, o versículo de número 22, ele traz um conforto, uma coisa maravilhosa, uma boa notícia para nós. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos. Ou seja, existe um que ainda é muito mais forte do que Satanás, muito mais poderoso, que chega, vence ele e tira dele o poder, que é a armadura. Louvado é o nome do Senhor. Esse é Jesus Cristo, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Que quando chega numa vida destruída, aonde Satanás está tomando conta, ele põe Satanás para correr. Louvado é o nome do Senhor. Aí ele começa a fazer morada naquela vida. Aleluia. Glórias a Deus. Porque ele é muito mais valente, muito mais poderoso. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. E ele começa agora a fazer morada naquela vida. Irmãos, a nossa casa espiritual, nossa casa, agora nós, somos uma casa. E nós podemos convidar Jesus Cristo
que é muito mais poderoso para fazer morada na nossa vida, porque ele tem condições de impedir que Satanás venha querer tomar posse de qualquer coisa na nossa vida. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. De maneira nenhuma, irmãos, Satanás tem poder para invadir uma casa aonde Jesus mora. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Se ele mora na minha e na sua vida, Satanás não tem poder de fazer nada em nossas vidas, porque ele pode querer ser valente, mas mais valente e poderoso é o leão da tribo de Judá. Louvado é o nome do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. E quando Satanás chegar para querer arrombar, ele vai dar de cara com Jesus Cristo, aleluia, na nossa vida. E ele de maneira nenhuma ele vai ter condições de invadir a nossa vida, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Palavra de Jesus Cristo. Jesus contou essa passagem, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. E diz aqui, irmãos, olha, nós vemos aqui, olha o que Jesus disse, no versículo 23: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Irmãos, não tem meio termo, né? Quem não é por Jesus é contra ele. E eu sempre gosto. Por que Satanás é nosso inimigo? Porque primeiro ele é inimigo de Jesus. E não é assim? Quando alguém tem um inimigo, ele não quer que alguém que seja amigo dele também seja amigo do seu inimigo. Não quer, né? Então, como Satanás é inimigo de Jesus Cristo, no momento que nós estamos aliados a Jesus, somos amigos de Jesus, então ele se torna nosso inimigo. E imediatamente ele é o nosso inimigo, né? Então quem não é por mim é contra mim. Jesus disse: quem comigo não ajunta espalha. Então, irmãos, não tem como ficar em cima do muro. Ou pertencemos a Cristo ou não pertencemos. Louvado é o nome do Senhor, glórias a Deus. E aí ele diz aqui, ó: quando um espírito imundo sai do homem. Porque aqui, irmãos, essa passagem, Jesus estava expulsando um demônio de uma pessoa que era muda, né? E era um demônio mudo que fazia com que aquela pessoa não pudesse falar. Então, quando ele disse que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando, olha o que Satanás faz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Então Satanás, irmão, quando ele acha um lugar numa vida, ele considera aquela vida como uma casa dele. Por isso ele quer fazer morada ali, ele não quer sair, ele quer habitar ali. E mesmo quando ele é expulso, que ele é mandado ir para longe, ele vai, mas de vez em quando ele passa para dar uma olhada como que está aquela casa, para ver se aquela casa está habitada. Porque, irmãos, ele só vai poder invadir se a casa estiver vazia. Se no momento que Satanás saiu, você convidou Jesus para morar na sua vida, porque Jesus não invade a vida de ninguém, mas se Satanás saiu e você convidou Jesus: venha fazer morada na minha vida, Satanás vai sempre passar e olhar, mas ele vai ver Jesus na sua vida. Ele vai falar: não posso entrar, eu não posso entrar mais naquela casa. Aquela casa agora está habitada por um muito mais valente do que eu, muito mais valente. E ele sabe que se ele chegar, ele vai ser derrotado, porque Jesus é muito mais valente do que Satanás. Mas a palavra de Deus, a ilustração que Jesus mostrou é que Satanás sempre passa olhando para ver se aquela casa está vazia. Mas aqui diz a palavra, olha aqui: quando o espírito imundo sai, ele anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando, diz: eu voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então, se ele encontrar ela sem nada, vazia,
Olha o que ele faz. Então ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Que coisa terrível que é alguém que outrora, às vezes as pessoas andaram com Jesus, serviram a Jesus um tempo, e depois abandona a fé e deixa sua casa espiritual vazia. E quando Satanás passa, olha, fala: a casa está vazia, é para mim mesmo. Ele sai, a Bíblia diz que ele vai e busca mais 7 espíritos piores do que ele, e vem então agora 8 e vão habitar naquela vida. E diz a palavra de Deus que agora então esse estado do homem se torna pior do que o primeiro. Por isso, irmãos, que quando a gente às vezes vê pessoas que saíram da presença do Senhor, às vezes você fala: nossa, nem dá para acreditar que aquela pessoa teve conhecimento das coisas de Deus. Agora ele está fazendo coisas terríveis, piores do que antes dele conhecer. Mas a Bíblia dá uma explicação por que isso acontece. É porque a pessoa agora, conhecendo Jesus Cristo, ele não quis mais que Jesus morasse na vida dele, e ele deixou a casa dele vazia. E agora Satanás vem e se apodera daquela casa, e diz que o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então nós vemos, irmãos, que Jesus Cristo, ele é o único, irmãos, que tem o poder, tem condições de colocar Satanás embaixo dos pés, de pisar na cabeça de Satanás. Somente o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui pela palavra de Deus a importância de termos uma vida preenchida por Jesus Cristo. Porque, irmãos, é tão claro essa palavra para nós entendermos, que ninguém chega com um caminhão de mudança para mudar numa casa que já está habitada. Se moramos numa casa, podemos morar lá 20, 30, 40 anos, não chega um caminhão de mudança para ocupar a casa que nós estamos habitando, porque nós estamos morando lá. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Se Jesus está morando na nossa vida, está ocupada, e ainda a palavra de Deus diz que ainda ocupada por alguém muito mais valente do que o que mora na casa, né? Do que uma casa ocupada por alguém super valente, que é Jesus Cristo. Então Satanás chegando não vai poder de maneira nenhuma ocupar aquela vida, porque Jesus Cristo está morando ali naquela vida, naquela casa. Louvado é o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Então é um ensinamento muito grande para nós, muito grande. Nós não precisamos ficar com medo, não precisamos ficar achando que Satanás vai ter poder sobre nada nosso. Sabe por quê, irmãos? Louvado é o nome do Senhor, porque verdadeiramente o controle das nossas vidas está na mão do Senhor nosso Deus. Fomos lavados, comprados por um alto preço, aleluia, louvado é o nome do Senhor, que é o preço do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus, né? Fomos comprados por esse preço maravilhoso, e por isso pertencemos ao Senhor nosso Deus. E não existe ninguém, a palavra de Deus diz isso, que pode nos arrebatar da mão desse Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, porque verdadeiramente todo o poder está nas mãos de Jesus Cristo. Não é algum poder, né?
não é algum poder. Se falasse assim, ó, o Senhor Jesus Cristo, ele tem poder sobre algumas coisas. Não, sobre todas as coisas, no céu, na terra e embaixo da terra. Aleluia. Então em todo o universo, em todo lugar, o domínio está nas mãos de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A casa está limpa, mas não tem ninguém habitando, né? A casa está lá varrida, ornamentada. Ela pode estar varrida sem nenhuma sujeira, ornamentada, muito enfeitada, bonita aos olhos, mas se Jesus não morar nela, Satanás vai invadir. Satanás tem condição de invadir. Por quê? Porque Jesus não mora nela. Agora, irmãos, aos olhos humanos, ela pode ser a casinha mais simples que for. Ela pode ser até uma choupana. Mas se Jesus mora nela, aleluia, Satanás tem que correr, passar longe. Louvado é o nome do Senhor, porque não há lugar para ele naquela vida. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. E nós vemos o nosso Deus dizendo que ele não habita em templo. Muitas pessoas pensam que Deus habita no templo, na estrutura, mas ele habita. Ele fala, eu não habito em templo feito por mãos humanas. Por quê? Porque ele habita na minha e na sua vida, se nós permitirmos que ele habite. Porque ele não invade. Eu gosto muito disso, porque isso é muito maravilhoso. Ele não invade vida de ninguém. Porque, irmãos, eu sempre digo isso. Tem pessoas que falam assim, meu Deus, como que um Deus que tem o nome de ser um Deus amoroso, um Deus poderoso, como que ele manda alguém para o inferno? Ele não manda ninguém para o inferno. Ele não manda. A pessoa tem o livre-arbítrio, ele pode escolher. Se ele não levar uma vida com Deus, como depois da morte ele quer seguir com Deus? Não vai seguir. Se ele levou uma vida separada de Deus, ele já fez a escolha. A escolha é um homem que faz. Agora, se ele levou uma vida com Deus, aleluia, ele vai seguir a eternidade com Deus. Se ele não quis Deus na vida dele aqui, como Deus não é invasivo, ele teve a escolha dele, ele escolheu viver sem Deus, ele partiu sem Deus, ele vai continuar sem Deus. Ele vai ficar numa vida perdida por escolha de não ter querido viver uma vida com Deus. Então nós vemos aqui, né, que nós, irmãos, podemos escolher. E nós vemos, e nós temos escolhido viver uma vida com Jesus Cristo. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nós fizemos essa escolha. Então, irmãos, nós não devemos levar uma vida com medo. Tem pessoas ainda, essa semana mesmo, foi ontem, uma irmã, há muitos anos, que ela vive na presença de Deus, e ela falou para mim sobre que às vezes ela tem medo. Ela quis dizer assim, que ela tem medo de ainda não merecer ir para o céu. Ela tem um medo. E eu falei para ela, irmã, se a irmã entregou a sua vida na mão de Jesus, a irmã não precisa ter medo. Sabe por quê, irmã? Que a irmã não precisa ter medo? Porque não é nas nossas forças. Porque se fosse pelo nosso mérito, ou porque nós somos bonzinhos demais, ou porque nós aceitamos Jesus Cristo e agora nós ficamos tão perfeitos, nós vamos morar no céu. Ninguém vai morar no céu por perfeição humana. A irmã tem que confiar naquilo que Jesus Cristo disse, que todo aquele que vem a ele, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Então, se a irmã entregou a vida para Jesus, a irmã tem que confiar e saber que não é pelo mérito da irmã, mas pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pela aceitação da irmã. A irmã compreendeu que aquele sacrifício foi em favor da irmã e aceitou, então pode ficar tranquila. Eu vi que a irmã deu até uma aliviada, porque eu entendi o que ela quis dizer. É com medo. Eu não consigo ser perfeita para poder ter o mérito de entrar no céu. Mas ninguém é perfeito. Nosso Jesus é perfeito. Aleluia. E nós estamos protegidos pela perfeição dele. Louvado é o nome do Senhor.
Através da perfeição de Cristo é que nós vamos ser salvos, né? E nós sabemos, irmãos, que Jesus Cristo veio com o propósito de desfazer as obras do diabo. Aleluia! Enquanto o diabo veio para matar, Jesus veio para dar vida. Ele veio para roubar, Jesus veio apenas para nos dar sempre mais do que nós podemos ou pensamos em alcançar algum dia. Satanás veio matar, veio roubar e veio destruir. Jesus Cristo veio dar vida, vida em abundância, e Jesus Cristo veio, louvado é o nome do Senhor, trazer para nós tudo aquilo que nós precisamos. Louvado é o nome do Senhor, né? E o Senhor veio construir. Enquanto Satanás veio destruir, o Senhor veio construir. Pode ver, irmãos, que quando Jesus entra numa vida, o que ele constrói tudo que está destruído. Tudo. A pessoa sempre fala: nossa, quando eu não tinha Jesus eu fazia aquilo, eu fazia isso, eu tinha uma vida destruída, uma vida arrasada. E realmente é assim, porque Satanás estava no comando. Mas quando Jesus chegou, Satanás teve que bater em retirada e Jesus começou a construir. Louvado é o nome do Senhor. Tudo aquilo que Satanás tinha destruído. Louvado é o nome do Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele é o perfeito arquiteto, né? Que constrói, que pega tudo destruído e faz algo novo, muito melhor do que o que era antes. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. É maravilhoso, é gostoso a gente entender e acreditar. Louvado é o nome do Senhor. Por isso o Senhor tira lá do monturo. Para Ele não tem nada difícil demais, né? A gente nunca pode pensar: não vou falar de Jesus para aquela pessoa, porque aquela pessoa, impossível. Olha a vida que aquela pessoa leva. Mas no momento que ela entender a luz do Evangelho, entender que Jesus tem o poder de trabalhar em sua vida, e ela entregar a sua vida para Jesus Cristo, confiar nele, ele começa a fazer coisas maravilhosas, reconstrução maravilhosa, porque para isso ele veio, para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos crer e saber que, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele vence-o, tira-lhe a armadura em que ele confiava e divide os despojos. Então nós sabemos que o nosso Jesus, ele é muito mais poderoso, muito maior do que Satanás. Satanás fica debaixo dos pés de Jesus Cristo, né? Jesus já venceu ele por nós. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Por isso eu quero falar para a igreja do Senhor, né? Que nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a verdade. Muitas pessoas falam que não acredita, mas nós acreditamos e sabemos que Satanás é real, da mesma forma que Deus é real, que Jesus é real. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Aleluia. Em quem nós temos confiado a nossa vida. Louvado é o nome do Senhor. Nós temos entregue a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu digo, se Jesus Cristo tem batido a porta do seu coração, né? Abre, escancara a porta do seu coração e deixa Jesus entrar. Convida Ele para morar na sua vida, e você vai ver o que Ele vai fazer, a mudança maravilhosa que Ele vai fazer na sua vida, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero convidar a igreja para vir aqui à frente. Nós vamos orar. Nós estamos nesse propósito, né? Desfazendo as obras do diabo. E só é desfeita através da fé em Cristo Jesus. Aleluia. O nosso Senhor. Louvado é o nome do Senhor.